Estou ao vivo? Yes! Vamos que vamos para mais um dia maravilhoso, uma live abençoada. Ai, imagem do Senhor. Não chore esse... Hello, Tati! Você está aí, querida? Tá aí, Josi, Vânia. Simbora para mais um dia de aprendizado, crescimento. Nini, bem-vindas. Hoje é um dia muito especial para mim, gente. Que eu vou falar uma coisa para vocês. Deus é muito maravilhoso comigo. Porque, pô, olha só convidada fera. Semana passada eu recebi a Ana Maria Almeida. Meu Deus do céu, hoje é Roberta Leão. Só mulher forte, mulher poderosa na terra. Mulher que tem influência, sabe? Que faz a diferença na vida de pessoas. E hoje a minha querida convidada já está entrando aí. Ó, Roger, diretamente da Espanha. Bia, Fabiane, Maria, bem-vindas, queridas. Que bom ter vocês aqui. Fernandão, meu marido maravilhoso. Muitos beijos, amor. Obrigada por você estar sempre comigo, me apoiando. Sem você eu não seria eu. Penha, bem-vinda! Olha a Bia Guarani aí, Aline. Gente, só gente linda. Estou muito feliz, gente. Estamos numa semana muito importante. O nome dessa série, dessa semana que eu estou trazendo aqui de lives é Vencendo Você Mesma. Gente, e ao longo desses dias, falando de rejeição, medo, culpa, a gente está entendendo que muitas vezes a gente quer encontrar culpados fora, né? A gente quer, tipo, responsabilizar alguém pelo lugar que a gente está hoje, pelos nossos resultados, pelos nossos fracassos. Só que, na verdade, cara, aí a gente está entendendo que a bola tá com a gente, né? A bola tá na nossa mão. E a gente precisa, antes de vencer fora, né? A gente tem que vencer dentro e conquistar nossa autonomia emocional para que a gente possa crescer, para que a gente possa romper limites, para a gente poder ter relacionamentos mais saudáveis, mais fluidos. Flavinha, Fabi, que bom que vocês estão aqui, gente. Já minha convidada maravilhosa vai chegar. Ela deve estar aparecendo por aí. E nós vamos falar sobre necessidade de aprovação hoje, gente. O que é isso? Quem aqui vive baseado nessa necessidade de aprovação? Eu vivia. Levanta a mão. Jesus amado. Coisa que mais paralisa na vida é isso. Roberta Leão, linda, chegou. Deixa eu te chamar. E tipo assim, o naipe dessa convidada, eu vou ficar quietinha, vou deixar ela falar, entendeu? Porque tipo... Peraí, deixa eu ver se eu acho você aqui, Roberta, linda. Minha xará maravilhosa, que me inspira. Ela é psicóloga, terapeuta familiar, de uma equipe de pastores de uma igreja. Ou seja, é uma pessoa que, assim, tem pouca bagagem, gente, para trocar com a gente. Robertinha Leão. Olá, Xará, tudo bem? Tudo, xará. E você? Tudo jóia, graças a Que bom Deus. que você está aqui. Estou muito feliz. Eu também, estou super feliz. Conversar com você sempre é um aprendizado, né? Sempre é uma troca muito Poxa, boa, muito gostosa. estou muito feliz e tenho certeza, Roberta. Posso chamar de Roberta? Deve. Porque Xará, você é né? bispa, você é pastora, você é doutora, e aí. Não, Então mas vou eu sou chamar de Roberta. Roberta. Isso. Então vou chamar de Roberta, querida. Obrigada. Eu sei o quanto a sua agenda é animada, o quanto você tem tarefas, o quanto você, enfim, é uma mulher comprometida com tudo que você faz, tem uma família maravilhosa, tem uma baita responsabilidade na igreja, atende no consultório sem parar e tem, enfim, um chamado muito forte nessa terra, né? E parar uma hora da sua vida para dedicar a mim, essa audiência linda, e a gente poder falar aqui, ajudar mais pessoas, é muito lindo. Mas é isso aí. A gente está aqui para. A gente ama pessoas, né? Tanto eu quanto você amamos pessoas, amamos o crescimento, o desenvolvimento. Então, não é esforço, não. Conversar, ainda mais com uma pessoa tão bacana que nem você, é alegria, não é esforço. É alegria. Ah, Tamo junto. querida, que bom. E esse tema que a gente vai falar hoje é um tema muito importante, né, Roberto? Sim, Porque eu percebo que muitas pessoas paralisam a vida aí, né? E aí eu sim. queria que você, como psicóloga, terapeuta familiar, uma pessoa que cuida de gente há muitos anos e tem muita bagagem,
pudesse começar explicando, na verdade, assim, como é que essa necessidade de aprovação, ela se inicia? Da onde se origina isso? Né? Isso é na família? Fala um pouquinho sobre isso. Então, todo ser humano, ele já nasce com uma necessidade de ser amado, de ser acolhido, né? Isso faz parte do ser humano. Deus já quando Deus nos criou, ele criou a psique, a alma do homem com essa necessidade, né? O homem é um ser relacional. Se nós não fôssemos seres relacionais, talvez não houvesse essa necessidade, mas nós somos seres relacionais que trocam, que aprendem um com o outro. Então, quando você pensa no ser humano e num contexto de relacionamento, é quase que impossível você não pensar em validação, em troca, em afeto, em aprovação, no sentido de... Se você for pesquisar a palavra aprovação, né, ela tem vários significados, mas o que eu acho bem sistêmico, né, bem abrangente é consentir, né? Quando eu aprovo alguém, eu estou consentindo com aquilo que a pessoa está fazendo. Eu estou dizendo, olha, é que nem a gente faz para os filhos, né? Os filhos estão fazendo uma apresentação e a gente fica lá, ó, né? O joinha, você dá aquele né? reforço positivo, né? Você dá aquele reforço positivo, né? E também é você reconhecer. A aprovação, todo ser humano nasce já com uma necessidade de aprovação. Por quê? Porque a aprovação significa, de uma forma saudável, quando nós pensamos de uma necessidade a ser suprida saudavelmente, a aprovação é o próprio reconhecimento daquele indivíduo, né? Então, quando eu te aprovo, eu estou dizendo para você o seguinte: você é importante, eu estou te vendo, eu estou te reconhecendo como uma pessoa. Então, por isso que é muito fantástico. Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia é maravilhosa, né? Assim que Jesus foi batizado, a primeira coisa que ele ouviu foi o quê? Do Pai, né? Ele falou que esse é o meu filho amado em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. O que foi aquilo? Foi a aprovação. Um baita de um reforço, né? Exatamente. Deus Pai estava dizendo para o seu filho o seguinte: eu te valido, eu te aprovo. Você é quem você é. Você é quem você nasceu para ser. Sabe? Eu me alegro em você, eu me alegro com a sua vida. Então, a própria Bíblia nos traz essa experiência, né? De quão importante é a aprovação. Agora, quando você me pergunta assim, quando que se origina a necessidade de aprovação? Sinceramente, eu penso que a necessidade de aprovação ela já está presente a partir da própria concepção. Por quê? Porque quando você tem a concepção e os pais descobrem-se grávidos, né? Porque não é a mulher que se descobre grávida, né? Para haver uma mãe, precisa existir um pai. Ela não fez sozinha. Então, quando os dois se descobrem grávidos, eles se descobrem pais. E aí, eles podem rejeitar ou aprovar aquela criança. Sim. Então, já no útero, existe uma necessidade de validação. Você tem experiências de mulheres que sofrem abortos justamente porque a rejeição àquela criança foi tão forte, tanto externamente pela família, ou pelo companheiro, parceiro, ou até por ela mesma, né? Que ela acaba inconscientemente provocando um aborto. Então, da mesma forma que a rejeição aparece já no útero, a aprovação ela também acontece no útero. Quando os pais se alegram com aquela gestação e quando eles ficam felizes, demonstram de alguma forma, alguns ficam assustados e tudo, mas quando eles demonstram, ok, vamos ser pais, né? É a primeira aprovação que aquele ser humano, né, tem. Então, eu acho que a aprovação ela nasce antes mesmo da criança, né? Antes mesmo da criança vir a esse mundo, na família de origem, especificamente no casal, no pai e na mãe. Né? E você falou uma coisa interessante, assim. Roberta, você falou uma coisa interessante, isso que você faz, que você falou é lindo, né? De que é anterior à existência nessa terra, né? Você ainda está no útero e já está tendo ali uma necessidade de acolhimento, né? E você comentou antes sobre a história de que nós somos seres relacionais. Isso significa que nós entendemos a nossa existência quando a gente tem um feedback do outro, né? Quando você se relaciona ao outro e o outro se relaciona a você.
Então, Perfeito. não tem um ser humano que esteja nessa terra que não tenha essa necessidade minimamente. Ou seja, não é um problema para todos. A questão é a medida, certo, Roberto? Perfeito. É isso aí. A questão é a medida. Porque todos nós temos essa necessidade de aprovação e ela é saudável. Porque Sim. muitas vezes o que nos move, né, ao crescimento, muitas vezes é uma palavra daquela pessoa que é referência na nossa vida. Né? Verdade. Então, assim, quando eu penso em aprovação, eu penso em reconhecimento. E você se reconhece muitas vezes a partir do olhar do outro, a partir do que o outro te inspira, Sim. a partir dos exemplos dos outros, né, de pessoas importantes. Eu me tornei psicóloga, eu fui fazer psicologia, eu já tinha uma formação, entrei para fazer psicologia por causa da referência da Bispa Ana. Porque eu olhava para ela, eu a via pregando, eu a via fazendo cursos, eu fazia os cursos dela, eu falava assim, meu Deus, isso aí, entendeu? Então, assim, Entendi. de alguma forma, né? De alguma forma, ter aquele reconhecimento de quem era aquela pessoa, não porque eu precisasse da aprovação dela, mas aquela referência me desafiou a me aprovar, né? A dizer assim, você consegue, vai lá que você dá conta de fazer, de eu me reconhecer, né? Eu me lembro muito bem, um dia que eu falei para ela, eu falei, olha, eu tô pensando em fazer psicologia. Ela falou assim, faz porque é a sua cara. Eu falei, opa, é isso. Uau! Entendeu? Que palavra, Então, assim, né? Que palavra, que poder tem uma palavra de uma pessoa que é referência na sua vida, né? exatamente. Quer dizer, sem perceber, aquilo que ela estava falando comigo era uma aprovação para mim. Era uma Uhum. aprovação para aquilo que eu já estava pensando em fazer. Então, como nós somos seres relacionais, o tempo inteiro nós vamos mediar esse movimento de aprovação e de desaprovação. O problema maior, assim, Roberta, é como que a gente lida com isso e qual é a medida que a gente permite, qual é o nível de mal que a gente permite que a aprovação modele os nossos comportamentos e que a desaprovação modele os nossos comportamentos. Né? Era Porque essa aí... a minha segunda pergunta, Roberto. Era Eita! isso que eu queria te ouvir. Qual é a medida que seria saudável, né? Quando que começa a prejudicar a pessoa, né? Tanto a vida dela, pessoal, quanto os relacionamentos dela. E aí já começa a ficar numa medida excessiva e a pessoa fica muito dependente da resposta do outro para agir, para crescer, enfim, para avançar. Eu acho que se torna doentio, não se torna saudável quando a minha percepção de mim mesma é uma percepção que é somente balizada pelo que os outros pensam. Deixa eu explicar melhor. O que eu quero dizer com isso? A Gestalt terapia tem um conceito que eu acho fantástico e que eu acho que a sistêmica fala sobre isso, mas de uma outra forma, né? A sistêmica fala muito sobre a busca da autonomia, né? Que esse conhecimento que você tem de si mesmo, o poder que você tem para poder tomar conta da sua vida, ser livre para fazer as suas escolhas. A Gestalt tem um conceito chamado awareness, que é um conceito que fala sobre a consciência que você tem de si mesmo, das pessoas ao seu redor e do mundo que te cerca. E que essa consciência é uma coisa que ela vai sendo atualizada à medida que você vai crescendo, à medida que, dependendo do seu momento, dependendo do aqui e agora que você está vivenciando, a experiência que você está vivenciando hoje, você vai ter uma awareness e daqui a algum tempo você vai ter outra, porque isso vai modificando com o tempo. O que isso tem a ver com necessidade de aprovação? Quanto menor é a consciência que você tem de você mesma, quanto menor é a sua autonomia, quanto menor a sua autoestima, quanto mais dependente você fica do olhar do outro, mais patológico vai ser essa necessidade de aprovação. Maior vai ser. Mais você vai ficar refém do que os outros te dizem sobre você mesmo. Então, o nosso desafio é estar sempre, em primeiro lugar, olhando para nós mesmos, né? Olhando para dentro. Porque Sim. Isso aqui é você conhecer você saber quem você é. Então, a medida da saúde, em relação à necessidade da aprovação,
é a medida do conhecimento que você tem de você mesmo. E aí, conhecimento de você mesmo é ter conhecimento das suas fortalezas e das suas fragilidades, sabe? De Que quem todo você mundo é de tem, né? fato. Exatamente, de quem você é de fato. O grande problema é que muitos de nós, né, não fomos ensinados a nos reconhecer dentro da nossa família. É Esse é que é verdade. o grande problema. A grande parte de nós passa do limite no que diz respeito à necessidade da aprovação, porque muitas vezes a gente não aprendeu dentro de casa a ter liberdade para sermos quem nós somos. Nossa, Então, gente, isso é muito forte. quando você Uau! já, quando você começa dentro da sua família, quando você já vem com uma missão, né, que te impede de ser você, Sim. provavelmente você vai ser uma pessoa que vai se tornar alguém viciada em aprovação dos outros. Toda Ou pessoa, seja, uma criança que não é vista na sua inteireza, na sua etapa de vida, né? E que possivelmente começa para ter valor naquela casa, para ser vista, para, né, ser atendida, ela começa a atender uma função maior do que ela própria, né? Algo que exatamente, seria maior do que ela daria conta, mas ela vai lá e faz. Como, por exemplo, exatamente. Roberta, dá alguns exemplos aí para o pessoal ficar mais Por ligado e se exemplo, reconhecer. por exemplo, uma criança que ela nasceu num contexto de briga do casamento. Hum, Então, por exemplo, o casal já estava ruim, já estava em conflito, e aí a mulher ou o homem, isso pode ser uma ideia de qualquer um dos dois, pensa o seguinte: vamos ter um filho, porque talvez isso melhore o nosso casamento. Essa como isso criança, acontece, né, isso é gente? muito, muito Muito comum. comum. Essa criança, ela já nasce com a missão do quê? Segurar o casamento dos pais. Ela vai ter o direito de ser ela? Não. É verdade. Então, ela vai ter uma baixa autonomia, ela vai viver em função de cumprir aquela missão. E toda vez que você vive em função de cumprir uma missão e que você renega, você rejeita quem você depende do olhar do outro. Porque eu estou em Exatamente. função de. Eu não sou, né? O Eu gatilho de estou em valor função. fica fora, né? Fica Se eu fora. faço, eu existo, Exatamente, exatamente. né? Então, no caso dessa criança, por exemplo, quem que vai medir se ela está fazendo certo ou se ela está fazendo errado? Os pais, primeiramente, porque eles que deram aquela missão para ela, né? Então, Sim, se o casamento continua ruim, aquela criança vai ser olhada e vai ser percebida como incompetente. Ela não está cumprindo sim. a missão dela. Então, provavelmente, isso é muito comum. Ela acaba se tornando uma criança sintomática, ela acaba Uau. se tornando uma criança hiperativa. Por quê? Porque ela não está conseguindo ser ela Administrar isso. e Meu Deus. administrar as suas próprias emoções, a sua essência, né? Uma coisa muito interessante, Roberta, para a gente pensar assim, quando a gente pensa em necessidade de aprovação, uma coisa muito bacana da gente pensar junto é a diferença entre função e identidade. Ai, O ótimo isso, Roberta. Fala isso. Gente, atenção, quem está anotando, anota isso, que isso é importantíssimo. Isso aí é é, o pulo do gato. isso é uma coisa que eu sempre tenho trabalhado, né? É muito forte. Você tem que ter clareza. Isso, você não consegue desenvolver autonomia na sua vida. Você não consegue se reconhecer quem você é se você não souber diferenciar quem é você na sua essência e quais são os papéis que você desempenha. Função na nossa vida, então, quando você diz assim, a Roberta é uma pessoa funcional. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que todos os papéis que ela exerce na vida estão ok. Então, ela é uma boa mãe, ela é uma boa esposa, ela é uma boa líder, ela é uma boa profissional, ela é uma boa filha. Isso tudo está equilibrado, né? De certa forma, mas isso está falando das funções que ela exerce ao longo da vida, né? Agora, quando a gente pensa em identidade, identidade vai além daquilo que eu faço. Função tem a ver com o que eu faço. Identidade tem a ver com quem eu sou, né? Então, Função tem a função, ver com comportamento, né, Roberta? perfeito. E Função normalmente tem... os pais valorizam muito e focam muito, né, na relação com as crianças, muito nesse aspecto comportamental. E Sim, valorizam um pouco, né, a questão da identidade da criança. Então ela vai se exatamente. formando, entendendo que ela vale o quanto ela faz, certo? Exatamente, exatamente.
E é interessante porque, assim, uma maneira fácil da gente discernir bem tudo aquilo que tem na minha vida que tem a ver com estar, né? É parte das funções que eu exerço. Tudo aquilo que tem a ver com o ser faz parte da minha identidade. Então, os meus valores, as minhas crenças, as minhas escolhas pessoais, né? Como eu me vejo, isso tem a ver com o meu ser, a minha identidade. É a Roberta que vem antes falando de mim, né? A Roberta Sim. que vem antes da psicóloga, que vem antes da terapeuta, que vem antes da mãe, que vem antes da esposa, que vem antes da bispa, que vem antes da líder, que vem antes de uma série de coisas. Entendeu? Por quê? Porque você você só pode funcionar de forma saudável se você souber quem você é. O que a gente vê hoje, Roberta, são muitas mulheres fragilizadas. Por quê? Porque elas não sabem quem elas são. Elas só funcionam. Entendeu? Exatamente. E aí, quando você funciona, você não é, você está. Isso gera um nível de ansiedade muito grande. Porque as pessoas dizem assim, eu não estou feliz. Você não vai estar feliz. Ou você é ou você não é. Porque a felicidade não depende das circunstâncias. Felicidade é uma decisão pessoal. Né? Tem a ver com quem você é. Se você está feliz com você, você pode estar no maior perrengue da sua vida. Mas você sabe que aquilo tem uma data de validade, que você vai passar por aquele deserto e que você vai ficar melhor. Né? Então, felicidade não é um estado de bem-estar simplesmente. É muito mais do que isso. Né? Agora, quando você funciona somente, aí é patológico. Aí você busca o seu valor nisso, né? Exatamente. Nos resultados. E quando dá errado? E quando alguém critica, nossa, é a morte, né? Você quer desistir de viver, porque como assim? Eu não fui aprovada, né? É muito sério isso. Eu acho isso tão sério porque, na verdade, assim, eu já vivi muito isso, né? Tudo isso que você está falando. Também. Você vai falando, eu vou me vendo. E eu fico pensando assim, o quanto que se eu não tivesse trabalhado isso, Roberta, e tivesse lutado por isso, do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual, né? Buscando ao Pai, o Criador que me fez, e em quem eu posso encontrar essa resposta integral que eu preciso, né? Como ser humano e na minha essência. Gente, eu não estaria aqui hoje. Sabe? Sim, nem expondo na internet, falando, podendo errar, né? Porque a gente não é perfeita, a gente fala. Sim. E a gente tem a proposta de ajudar pessoas, mas nós temos as nossas questões também, estamos na nossa caminhada. Mas se eu não tivesse vencido isso, gente, eu estaria paralisada ainda na vida, esperando a voz dos outros definirem quem eu sou, sem fazer nada de produtivo e negligenciando completamente a identidade que Deus me deu e o propósito que Ele me chamou para viver nessa terra. Que aí eu acho que é uma segunda parte muito grave, né, Roberta? Porque impede o fluir de Deus numa geração. Sim. Sim, porque você falasse um pouco sobre isso, identidade, propósito. Quando você não sabe quem você é, você passa a ser uma pessoa que não tem propósito. Você não consegue encontrar o seu propósito. Porque o seu propósito, ele é dado a partir de quem você é, né? Dos seus gostos. Né? Então, eu sempre oriento quando as pessoas têm dificuldade de falar assim, mas eu não sei qual é o meu propósito, para que eu nasci, eu não sei. A primeira coisa que você precisa entender assim, é que você nasceu, o principal motivo pelo qual você nasceu foi para você se relacionar com Deus em primeiro lugar. Porque quem te revela o teu propósito é Deus, foi Ele que te fez. Então, quando você entende isso... Procura o fabricante, gente. Procura, né? Exatamente. Mas as pessoas, elas estão procurando nos outros. Né? Nos outros, na sociedade, na família. Quantas pessoas eu e você conhecemos que começaram uma faculdade e terminaram para agradar a família e não foram felizes? Né? Nossa, então, demais. Por quê? Porque não tinha a ver com o propósito delas. Quem nos dá o nosso propósito é Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que buscar em Deus é: Deus, o que o Senhor estava pensando quando o Senhor me criou? E o que Deus tinha pensado quando Ele nos criou sempre vai ter a ver com as experiências que a gente acarreta ao longo da vida. Então, é verdade. Eu não poderia ter me tornado uma pastora, eu não teria me tornado uma psicóloga se eu não tivesse experimentado N questões emocionais durante a minha infância. Então, tudo aquilo que eu experimentei na minha infância foi Deus, laboratório, de alguma forma, exatamente.
Foi Deus, de alguma forma, me preparando, ajustando, deixando as coisas mais ou menos claras, né, para mim. Né? Então, o nosso propósito ele só pode ser vivenciado a partir da revelação da identidade, da nossa identidade em Deus. Então, assim, buscar quem eu sou de verdade, quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, né? O que eu tenho de fragilidade e se reconhecer, sabe, Roberto? Porque eu acho que um dos grandes problemas nossos é que a gente fica tentando maquiar as nossas falhas como se as nossas falhas fossem problemas. Não são. As Sim. nossas falhas não são problemas. Né? Fazem parte de nós, né? É o que Outro dia somos. eu escutei uma frase interessantíssima. Eu estava vendo uma série que eu gosto na Netflix, estava vendo uma série, e a menina da série falou o seguinte: uma série sobre uma menina órfã, tal, a garota cheia de experiências, assim, cheia de eu já sei questões. qual é, a Anne, né? Isso, a Anne. E ela falou, eu gostei muito, teve uma hora que ela falou uma coisa que eu achei interessante. Ela falou assim: a gente só experimenta a alegria se a gente tiver experimentado a tristeza. Exatamente. E eu falei, quando eu vi essa frase, eu falei assim, que coisa interessante, é verdade. Porque o tempo todo a gente está fugindo da dor na expectativa de que a vida seja só alegria, e não é. Ou seja, Sim. se eu não consigo entender as minhas limitações, eu não vou conseguir ter clareza sobre as minhas fortalezas, sobre as minhas qualidades. Então, quando eu abraço as minhas limitações, quando eu me aceito do jeito que eu sou, eu consigo valorizar os meus pontos fortes e eu consigo trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, né? Agora, sim, a pessoa que é viciada em aprovação, ela não consegue fazer esse movimento. Porque o tempo inteiro ela não olha para si, ela olha para o outro. Então ela fica. Exato. É por isso que tem tantas mulheres, dando exemplos práticos aqui, é por isso que tem tantas mulheres infelizes no casamento. Extremamente infelizes no casamento. Por quê? Porque elas não estão ali. Elas estão só exercendo um papel. E aí, se o marido fica feliz, elas estão felizes. Se o marido faz alguma coisa, elas fazem. Entendeu? Muitas vezes estão, inclusive, sustentando aquela relação, estão dando de tudo e não estão recebendo nada de troca. Né? Por quê? Porque não são vistas. E não são vistas por quê? Porque não se veem. Né? Porque nem se reconhecem, até para colocar seus limites, para fazer negociações maduras, né? Você precisa ter essa consciência que você falou, né? O tal do awareness. Eu gosto muito. Eu vejo muitas mulheres também vivendo assim, de formas polarizadas. Algumas numa busca excessiva por um perfeccionismo, assim, e um estilo de vida que elas mesmas não dão conta, né? Porque querem tanto fazer para poder buscar esse valor que elas têm e vivem num modo de atividade total, de um criticismo, altíssimo, perdão. E da mesma forma que se criticam e se cobram também quem está perto. E vejo outras paralisadas, procrastinando tudo, sem acreditar. Né? Então, você pode ficar nesses dois modos também, né, Roberto? Sim, Quando você está muito refém dessa aprovação do outro. Sim, são dois extremos. Toda pessoa, né, que ela vive, que ela é, digamos assim, ela tem uma necessidade que foge do padrão normal de aprovação, a gente podia dizer que ela é viciada em aprovação, na aprovação dos outros para facilitar, essa pessoa nunca vai ter equilíbrio, ela sempre vai estar em um dos polos, ela sempre vai estar nos extremos. Né? Por quê? Porque ela está tão desconectada de quem ela é, que ela vai estar sempre em relação ao outro. E sempre em relação ao outro, ou ela vai ser de mais ou ela vai ser de menos. Então, ou ela vai ser aquela vítima, que o outro é 100% responsável pela minha vida, né? A minha vida está na mão do outro, é aquela mulher que pega a vida dela e dá na mão do outro, né? Ou então ela vai para o outro extremo, ela vai ser aquela salvadora, de que ela mesmo, ela se dá para o outro, né? Ela se joga para o outro, ela faz para o outro, ela sai dela, né? E se dá para o outro. Então, toda polarização é um sinal de todo extremismo, rigidez, né? É um sinal de disfunção, né? De falta de saúde, né? E a necessidade
de aprovação, ela está muito relacionada à codependência, né? Quanto mais eu tô eu vivo relacionamentos onde eu dependo do outro para eu ser, né? Então eu vou ficar cada vez mais viciada em aprovação. Eu vou cada vez mais olhar para o outro e pedir, me aprova? E se o outro me aprovar, minha vida vai ser legal. Se ele me desaprovar, meu mundo caiu, né? Meu mundo caiu. Meu E eu mundo percebo que isso é caiu. um padrão muito infantil também, né, Roberta? Porque Sim. as crianças vivem muito nesses extremos, né? Isso é um padrão Perfeito. infantil, literalmente, né? A criança, Perfeito. ou para ela tá tudo muito bom, ou para ela tá tudo muito mal. Ou, né? Ela fica nessa dualidade o tempo todo. Ela não consegue ver entre o branco e o preto as centenas de nuances de cinza que existem e ter uma análise mais qualitativa, tanto de si quanto do outro. Então, se você está nesse padrão hoje, polarizado, nesses extremos de ou a vítima ou a salvadora, e esperando mais do outro do que o outro pode te dar, provavelmente você está agindo nesse padrão possivelmente infantil, né, Roberto? E é Sim, preciso sim. buscar ajuda, porque muitas vezes a gente evolui cronologicamente falando, mas a nossa emoção está lá atrás ainda, né? Você ainda é aquela Perfeito. criança esperando aquela aprovação, aquela palavra, É. né? É E é exatamente preciso se isso. atualizar, né, Roberta? Por isso que a terapia é Sim. de Deus, né? Muito. Eu acho que a terapia, se você lê a Bíblia, você vai ver que a Bíblia é um livro terapêutico, né? Eu acho fantástico. As palavras, todas as palavras que eu ministro no culto de crescimento emocional, por que tem tanta riqueza? Porque a Bíblia tem, a Bíblia é um livro que mostra o fracasso das pessoas, É né? verdade. Que Não mostra tem, não assim tem as maquiagem, né? viradas, não tem maquiagem, entendeu? É Mostra as verdade. viradas de vida, quando tudo dá errado, né? Eu tô falei, comecei semana passada, hoje eu vou terminar duas palavras que falam exatamente sobre. Você já parou para perceber que na Bíblia tem um livro chamado Lamentações? É verdade. É um Ou profeta se seja, não tem lamentando. problema ficar triste, né? Chorar, reclamar Não para tem Deus. Faz problema. parte, é a sombra que está dentro de nós também, né? E que faz a gente poder Exatamente. valorizar a luz. Exatamente, foi o que eu falei. Eu falei semana passada, eu falei assim, gente, a gente acha que Deus não vai dar conta das nossas crises, Ele dá, Ou Ele que ele está mais dá. preocupado com a fome na África, né, Roberto? Tem um monte de gente que pensa isso. Não, Não, Ele imagina, eu vou dá. botar isso para Deus, eu vou parecer que eu sou ingrata. Poxa, eu tenho tudo que eu preciso. Não tem nada a ver, né? Porque Ou, como um en- pai, ele quer te ouvir, né? Como filha. exatamente. Ou então assim, o que eu estou sentindo não é importante. Que isso que não é importante? Se não fosse importante, quando eu entendi isso, Roberta, eu falei assim, por que que na Bíblia tem um livro chamado Lamentações? Maravilhosa essa Por reflexão. quê? Entendeu? Pra quê? Pra quê? Fantástico. Para quê? É para nos ensinar alguma coisa. É para nos mostrar que, peraí, deixa a gente parar de ter expectativa de ser super-homem, ser super-mulher e simplesmente ser a gente. Né? Eu não vou agradar Sim. todo mundo, você não vai agradar todo mundo. A gente não vai acertar sempre, que é uma coisa. Eu achei muito interessante o que você falou quando você fala assim, que isso é uma coisa infantil. Eu concordo 100%, porque a criança, ela chega, não sei se os seus filhos já chegaram nessa época, mas os meus já passaram. Tem um momento da criança, do desenvolvimento infantil, que a criança ela deixa de perguntar para você tudo. Ela deixa de perguntar se pode, se não Não, pode. os meus ainda perguntam. Ainda pergunto, mas São eles vão passar por pequenininhos. essa. Eles ainda vão passar por essa fase. Que elas começam a experimentar as coisas. E tem muitos Hum. pais que fazem assim: não pode, não faz. É aquela criança que quer aprender a fazer um bolo. É aquela criança que quer fazer, que Ah, quer ver um sim, é isso carro. sim. Então, eles já estão experimentando, eles já estão dizendo Sim. assim: Eu eu quero tentar, consigo, né? eu quero tentar, exatamente. Eu quero E muitos tentar. pais podam, né? Tipo, não deixam, ou por medo, ou porque não tem paciência, né? Porque também passar por esse processo junto da criança, muitas vezes dá mais trabalho, né, Roberto? Vai Exatamente, sujar exatamente. mais, vai sair do teu tempo que você faria, pode extrapolar a previsão de horário e atrapalhar a tua agenda. Muitas vezes eu me pego nesse dilema. Tipo, se ele É, for fazer comigo, vai demorar mais, eu tô com. Mas aí, às vezes, eu paro, não, deixa eu aproveitar esse momento aqui com ele, deixa ele tentar, vai sujar e depois eu limpo. eu digo, né? Eu sempre digo, quando eu falo sobre educação de filhos, eu sempre falo isso. A maior vitamina, a vitamina mais importante na educação do seu filho chama vitamina S, que é sujeira. Porque É ele vai verdade. aprender com a sujeira, com as sujeiras que ele fizer Deixa ao longo da sujar, vida, né? entendeu?
deixa sujar, porque se não sujar, não vai aprender. Então, as crianças que não têm a permissão para aprender, para tentar, elas vão ficar com dois sentimentos. O primeiro é o sentimento de incompetência, eu não posso, eu não consigo. E o segundo Exatamente. quando eu estou fazendo, será que eu estou fazendo certo? Uhum. Então, assim, muitas crianças se tornam adultos viciados em aprovação porque foram muito criticados na infância. Foram Inseguros, né, muito Roberto? exatamente, foram muito invalidados, né? Então, quando a criança, tudo que a criança faz é aquela família que diz assim, a criança tirou 8 e a criança chega em casa e o pai fala assim, mas por que você devia ter tirado 10? Uau. Ou então, não fez mais que obrigação Não fez quando mais do tira que 10. obrigação. Essa era eu. Nossa, sabe qual é o modo que eu fui, Roberto? Eu fiquei sendo aquela criança boazinha. Sabe, que não dá problema Sim, pra ninguém, que tem boca e não fala, e tipo, sim, que já percebia tanto estresse coletivo no ar que se encolhe absolutamente para não atrapalhar ainda mais. E aí eu vi exatamente. o quanto isso me prejudicou depois na vida para me encontrar comigo mesma, com a minha essência, Sim. e despertar e desabrochar, sabe? Porque o comando emocional que você recebeu, e muitas crianças recebem hoje, você não pode. Você não Isso, pode ser você. Você não pode ser exatamente. você. E E aí, tampouco assim, expressar emoções, porque os pais não exa sabem lidar com a emoção deles. Como é que vai lidar com o do filho? Né? Então, exatamente. assim, se eu chorava é porque eu era chata. Exatamente. Hoje eu rio, gente, mas eu já sofri muito com isso. E é uma Sim, realidade, é inabilidade emocional. Os pais não sabem lidar com eles, tampouco com o outro. Sabe? Por sim, isso que esse trabalho que a gente está fazendo é muito importante, né, Roberto? É pedagógico. A gente está ensinando pedagógico. uma geração a lidar com as emoções, E, né? E a e saber. validar, né? E a validar as emoções, né? E Exatamente. dizer assim, você tem o direito de sentir. Eu posso não concordar com você. Exatamente. Eu posso não concordar com você, mas você tem o direito de sentir o que você está sentindo. Né? Então, aqui, Uau! não existe coisa mais danosa na educação de uma criança do que a criança caiu, começou a chorar e o pai vem lá e fala assim: passou, passou. Não chora, não, que bobagem, está chorando por causa de quê? Né? Não Minimizando a existe dor coisa. do outro, né? Pelo amor de Deus, esse choro o choro, né, que uma criança é impedida de dar na infância, ela vai dar na fase adulta ou na adolescência de uma outra Uau! forma. Esse choro vai sair por É alguma forma, verdade. entendeu? Vai sair através do físico, vai sair através de um comportamento infantilizado chamando a atenção dos outros, daquela própria família, vai sair ficando presa na família de origem. Vai sair. Perfeito. Sem conseguir se desenvolver na vida e crescer, né? Em todas as áreas, né? Se tornar uma pessoa minimamente funcional e que vive de forma contente consigo mesma, né, Roberto? Porque Sim, eu vejo as sim. pessoas muito, às vezes até realizando, mas muito inquietas internamente. Sabe? Muito. Conquistam, às vezes trabalham, até conseguem prosperar e tal, mas não tem paz, uma paz interior de saber quem são, né? De compreender suas forças, suas limitações, de se desenvolver em cima disso. Eu acho que isso tem muito a ver com essa questão que você falou de se aproximar do Criador, né, Roberto? Porque existe Sim, uma lacuna também dentro de nós que é do tamanho dele, né? E nada mais nem exatamente. ninguém vai poder preencher. E aí realmente É. é uma busca infinita, é um saco sem fundo. Você não vai encontrar em outras coisas e pessoas E é muito essa interessante o que você está validação. falando, porque, assim, quando você pensa na sua relação com Deus e linka isso com a necessidade de aprovação, você tem um caminho inverso, né? É tão louco. Por quê? Porque nós já fomos aprovados antes de nascermos por Deus. É verdade. Então, isso é o mais louco, É um né? paradigma, né? É um paradigma, porque assim, ele já fez um movimento em direção a nós antes de nós existirmos. Então E a gente você. não precisa fazer nada, né? Nossa, que coisa louca isso, Exatamente. gente. Não estou acostumada com isso. É por isso que eu acho que é tão confrontador ser cristão. Né? O É, dia que eu entendi muito. isso, quando eu me converti, eu fazia muitas coisas para Deus porque eu me sentia em dívida, porque eu queria a aprovação de Deus. Como eu não tinha tido a aprovação do meu pai natural, eu transferi para Deus essa aprovação. Então eu Sim. achava que eu fazendo as coisas na igreja, eu estava sendo aprovada como filha. E à medida que eu fui me descobrindo, né, eu fui entendendo que
Deus já tinha me aprovado, independente do que eu fizesse, o que eu fizesse. E aí eu comecei a entender que tudo aquilo que eu iria fazer a partir daquele momento seria algo que eu faço porque eu quero e não porque eu preciso. Né? A necessidade da aprovação, ela faz com que você faça os movimentos na sua vida porque você sente que você precisa. Então, eu faço isso porque eu preciso agradar o... Exemplo, eu vou lavar louça porque eu preciso agradar meu marido. Eu vou ficar aqui trabalhando até de madrugada porque eu preciso... porque se eu não trabalhar, meu chefe vai achar que eu estou de bobeira. Uma série de coisas, né? Eu preciso estar no aniversário da minha família, por quê? Porque se eu não estiver, a minha família vai ficar chateada comigo, né? Então, sim, você não consegue nem perceber, nem estabelecer seus limites nas relações, né? Exatamente. Então, eu vivo em função do que eu faço porque eu preciso. Eu preciso porque o outro, se eu não fizer, o outro vai ficar chateado comigo. E aí eu não tenho valor. O dia que eu entendi isso foi uma virada de chave na minha vida. Gente, eu falei assim, a partir de agora... É libertador. Eu falei, a partir de agora eu vou fazer porque eu quero. Sim. Então, eu só vou em eventos que eu quero. Eu só faço... tudo que eu faço na igreja porque eu quero. Eu quero estar ali. Então, eu dou um discipulado, eu quero estar ali. Eu estou no culto de quinta-feira porque eu quero estar ali. Então, eu estou... Não é consequência, né? Na verdade, você ter encontrado com você, entendido quem você é e desabrochado a tua identidade na Terra. Exatamente, né? exatamente. Não é para buscar saber quem você é. É a consequência do que você é. É completamente diferente. Completamente diferente, porque você deixa de estar nos lugares exercendo uma função. Então, embora, por exemplo, eu sou a bispa da igreja, embora eu esteja lá como bispa, no culto de quinta-feira, eu estou lá como bispa, mas quem você vai ver lá ministrando é a Roberta. Porque quem está lá é a Roberta. A palavra que eu ministro é uma palavra que falou comigo primeiro. É uma palavra que tem que ela passa por mim, ela faz sentido na minha vida. E porque ela faz sentido na minha vida, ela consegue conectar com outras pessoas, entende? Você fala de uma experiência, não é de uma teoria, né, Roberta? Não. Então, assim, eu não estou funcionando, né? Eu não estou ali. Então, quem está ali é... Não, quem está ali sou eu, com todo o meu eu, né? Com as minhas... Você vai me ver, às vezes, mais firme, outros cultos mais... Depende do que aquela palavra está ministrando comigo. Né? Mais sensível. Você vai me ver chorar, você vai me ver... como eu fiz algumas quintas-feiras atrás no luto da minha avó. Eu falei com as pessoas, eu conversei com as pessoas sobre aquilo que eu estava vivendo naquele dia, né? Então, é isso. Sou eu, né? Então, eu acho que esse é o nosso maior desafio. Quando você começa a se descobrir, quanto mais você se descobre, Roberto, menos necessidade de aprovação você tem dos outros. Mais você consegue lidar com críticas. Né? Eu me lembro que no início do meu casamento com o Ricardo, se ele falasse alguma coisa para mim, eu ficava em crise. Porque eu não sabia lidar com críticas. Eu tinha dificuldade de lidar. Né, me abalava. Porque eu entendia, o que eu entendi assim, como é que eu li a crítica. Isso eu acho que é uma coisa importante da gente falar. Crítica é desaprovação. E tem muitas pessoas que ligam. Crítica significa que você não tem valor, né? Você sente... Você está sendo desaprovado. Você leva para a identidade a crítica. Exatamente. E não para o comportamento. Você olha para você, né? Você olha para você. E, na verdade, a crítica a gente tem que olhar o seguinte: quando uma pessoa está me criticando, ela não está criticando a mim enquanto pessoa, ela está criticando algo que eu fiz. Ponto. Sim. E que eu posso mudar, melhorar, crescer, desenvolver. Exatamente. E tudo bem, né? Tudo bem. Mas é diferente de quem eu sou, né? Da minha essência. Ótimo, Roberta. Eu queria... Gente, que bom que vocês estão aí interagindo. Estou vendo vários comentários lindos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Roberta, pode colocar, que a gente já está indo para a reta final da live. E aí é uma ótima oportunidade que ela tem aí de responder. Roberta, eu queria falar um pouquinho agora, sabe sobre o quê? Perfeccionismo. Eita! Você percebe? Sim, porque essa
esse gatilho fora, né, faz muitas pessoas viverem nesse modo de uma autocobrança enorme em relação a si mesmo e a quem está ao redor. Isso gera um peso enorme para relações, né, Roberta? Para casamentos e tal. Muito. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como lidar com isso e também, para a reta final da live, de uma forma geral, algumas dicas que você dá para pessoas que se identificaram aí, que estão nesse nível de necessidade de aprovação ainda muito perigoso, né, com muita dependência do feedback do outro para se sentir, para se validar. Então, assim, como fosse um passo a passo. Você já falou de procurar o pai, né, o criador, e eu acho que, sem dúvida, seria a primeira dica, mas o que você diria mais para essa pessoa que está querendo encontrar uma luz no fim do túnel, quer crescer, quer se desenvolver e não sabe muito bem como? Vamos lá, então. Perfeito. Vamos lá. Primeira coisa, depois de buscar em Deus a sua essência, é se olhar. Olha para as suas emoções. Assim, quando eu acordo de manhã, eu já me sinto pesada. A pessoa que se sente pesada, que ela está sempre cansada, gente que está sempre se achando cansada, gente que está sempre se vendo desanimada, com muito peso, isso é um sinal bem fácil de você discernir que você está passando do seu limite. Você está sendo invadido, né? Viver nesse estado de cansaço. Isso é seríssimo que a Roberta está falando. As pessoas vivem assim. E muitas vezes eu percebo uma geração vivendo à base de remédios. Exatamente. Porque não consegue lidar consigo mesmo. Então, esse peso, esse cansaço já é um sinal de, provavelmente, você está botando o teu gatilho para fora, né? Dependendo do outro para se validar. Você tá fazendo coisas demais. Você tá dizendo o seguinte, você está ultrapassando o limite de você mesmo. Né? Não está se respeitando. Perfeito. Pessoas perfeccionistas tendem a não respeitar os seus próprios limites. Elas fazem tanto, porque elas querem ser perfeitas, que elas não conseguem respeitar os seus próprios limites. Então, elas se encaixam bem nesse papel, né? nesse diagnóstico aí. Então, olhar para você. Um monte de gente levantando a mãozinha aí, Roberta. Um monte de gente se identificando. Então, identificou, né? Percebeu que está nesse modo. Tô cansada, tô sentindo que está faltando alguma coisa, eu não tenho alegria nas poucas coisas, né? Eu não tenho... se tudo me incomoda, tudo me deixa estressada, tudo gera ansiedade, tudo... Eu não estou respeitando os meus limites, eu estou fazendo demais, eu estou me sobrecarregando, né? Então, nós não somos... falei outro dia sobre isso, na Barra, aqueles 4 amigos do paralítico que levaram o paralítico pelo teto para Jesus encontrar com ele, para ele ser curado, eles carregaram aquele... Interessante isso. Eles carregaram aquele peso só uma parte do tempo. Eles não carregaram o paralítico a vida inteira. Eles carregaram o paralítico de onde ele estava e o deixaram aos pés de Jesus. Esse é o peso saudável de você carregar. Sim. Nós, eu e você, todos nós temos pesos, todos nós temos problemas, todos nós temos limitações. Mas o que a gente deve de fazer? Reconhecer esse peso, reconhecer que está pesado demais para mim. O que eu vou fazer agora com isso? Eu levo até Deus. Sim. Eu entrego para Ele. Eu não insisto em ficar com aquilo na minha vida. Então eu reconheço. Terceiro passo, né? Reconhecer meu propósito em Deus. Olhar para as minhas emoções. Estou pesada, estou mal. Tá? Buscar ajuda. Esse é o terceiro passo. Buscar ajuda. O que tem de gente vivendo burnout, Roberta? Sabe? Completamente fora do limite e realmente vivendo uma vida completamente para fora, no automatismo de fazer, para ser, e se esgotando, né? Num nível que tem uma hora que a máquina do corpo para. Sim. Né? Ou seja, às vezes você encara a terapia ou aconselhamento, enfim, como gasto, né? Gasto de dinheiro, gasto de tempo, não estou afim. Mas, na verdade, você tá investindo na sua vida, no seu bem-estar, na sua qualidade de vida e tempo com quem você ama, na sua longevidade, né, Roberta? Tem que mudar o olhar em relação a isso. Sim, precisa. Precisa porque as pessoas estão ficando cada vez mais doentes e mais disfuncionais, né? Então, o burnout, muitos transtornos que têm sido diagnosticados em crianças e em adultos, ao meu ver, na grande maioria dos casos, seriam facilmente trabalhados num processo terapêutico
numa terapia familiar sistêmica dentro do consultório. Não haveria necessidade de medicação, É verdade, não haveria, porque a medicação trabalha no sintoma. Se você não olha para a causa, você fica só administrando o problema, né? Você fica administrando o problema. Então, buscar ajuda, né? Buscar ajuda, gente. O perfeccionismo é um sinal de que você está no papel errado dentro da sua família. Gente, segura essa aí, gente. Toda pessoa perfeccionista, ela tem tanta necessidade de ser, ela busca tanto ser aceita, que ela considera que ela só vai ser aceita se ela for perfeita. Exatamente. Então, a raiz, é uma prisão, né? A raiz do perfeccionismo é a pessoa estar no lugar errado. Ou é uma pessoa que foi rejeitada dentro do ambiente familiar. Todo perfeccionista, ele de alguma forma, em algum momento da vida dele, ele enfrentou ou a rejeição, ou ele foi colocado numa missão familiar que sufoca, que sobrecarrega, né? Então ele fica sempre na sensação de que se ele fizer, ele vai ser aprovado, se ele fizer correto, ele vai ser aprovado. E muitas vezes os perfeccionistas são filhos criados por superprotetores. Sim. Que não permitiram que aquela criança crescesse. Então, não deram espaço, né? Não deram espaço. Como ela foi sempre infantilizada, ela acha que tudo que ela faz nunca está bom o suficiente. Ela se torna um adulto extremamente perfeccionista. E pode ter sido infantilizada, né, Roberta? Até para realmente não sair do ninho, para ficar ali cumprindo a função de estabilizar o casamento dos pais, né? Isso é muito sério, é muito forte, é o que eu mais vejo. Meu Deus, é impressionante. Então, na verdade, a gente está falando aqui de saúde não pessoal, individual, mas de saúde de famílias, né, Roberta? Sim. De hierarquia, né? Uma família com limites bem estabelecidos, espaço de atuação do casal preservado, né? A autoridade do casal prevalecendo, os filhos no lugar de filhos. Gente, parece simples, né? Parece fácil, mas não é fácil, é simples, né, Roberta? Eu estava falando com alguém, acho que foi ontem no discipulado, estava falando com os meus discípulos o seguinte, falei, olha, perguntando como é que estava o casamento, que a gente sempre pergunta, como é que está o casamento e tal, e eu falei, vocês, só para relembrar vocês, casamento vem antes de família. Porque para existir família, primeiro tem um casamento. Porque a família só é inaugurada com o nascimento do primeiro filho. Então, que é consequência desse primeiro amor, né, gente? Exatamente. Relembremos. Que é consequência do casamento, né? Então, assim, isso é tão, o casamento tem sério. E é tão simples da gente entender, né? Mas o que muitas vezes as mulheres fazem, e os homens tem o primeiro filho, acabou o casamento. Foco tem total filho, na criança. Foco e sufoco, né? A criança. Aí acaba ficando uma criança que muitas vezes acaba se tornando perfeccionista, que não pode errar, que não dá conta de ver o erro, que não consegue lidar com frustração. E se você não consegue lidar com frustração, você não tem como experimentar a alegria, né? Exatamente. É aquela coisa da luz e da sombra que você falou, né? Sim. Gente, vocês estão comentando pra caramba. Agora a pergunta é bom botar na caixinha, né? Porque senão depois eu me perco aqui, não acho mais nenhuma pergunta. Roberta, eu ficaria, juro, aqui conversando contigo. Você sabe, né? A gente fez o curso juntas. E é um assunto que a gente ama, então eu ficaria aqui, juro. Batendo Mas papo. tá acabando. Pois é. Querida, muito obrigada. Olha o pessoal aí comentando, eu não sei lidar com frustrações. Então, buscar o pai, Roberta. Buscar o seu propósito em Deus, né? Buscar o seu propósito em Deus. Seu propósito em Deus, né? É uma coisa muito importante. Olhar para dentro de si. Olhar para dentro de si. Se reconhecer, né? Se reconhecer com as suas fragilidades e com as suas limitações, com as suas fortalezas e buscar ajuda. Eu acho que esse caminho é um caminho de muita saúde, né? Você ter a base em Deus, você se reconhecer, se olhar e você buscar ajuda, né? Muito bem. Roberta, não sei se na igreja de vocês aqui na Barra tem atendimento social nesse sentido emocional. Vou aproveitar e vou divulgar aqui do Recreio. Divulga, a gente tem a clínica social na igreja. Eu faço atendimento lá há 1 ano e meio. E é um trabalho muito lindo, né? Porque são terapeutas que têm essa visão familiar, né? E que dedicam um tempo na semana a atender pessoas com esse cunho social, com investimento mais baixo, porque muitas pessoas têm uma questão de limitação financeira mesmo, né? Então, o fato é que, se você quer de verdade sair desse lugar, existe uma maneira, existe um caminho.
né? A questão é que muitas pessoas preferem ficar nessa posição de vítima e se lamentando a vida inteira ao invés de tomar uma posição, né? E uma Sim. decisão de crescer, de sair desse lugar, de se tornar autônoma, de avançar na vida. Então, assim, se você quer, tem uma maneira. Não tem jeito. O que não pode é ficar parado, né? Não tem. A gente tem. Exatamente. A Sara Nossa Terra é uma igreja que tem várias formas, né, de ajuda, né? Então, nós Sim. temos o curso, né, de crescimento emocional, né? Aquele curso É que a Bispa verdade. né? Lá na freguesia a gente faz esse curso. A gente não trabalha com atendimento com clínica social, mas a gente dá esse curso. Então a gente está sempre formando curso, Uau, que é turmas maravilhoso. em cima disso, né? E também, maravilha, como vocês fazem no Recreio, o atendimento social, que é excelente, né? E Sim, o Recreio é um celeiro de terapeutas, né? Então é verdade. é uma benção. Enfim, o fato é que há um caminho, né, Roberta? Eu queria que você deixasse uma mensagem, então, para essas mulheres maravilhosas. O que você diria para essa pessoa que percebeu que precisa avançar como incentivo? Vamos lá. O que eu posso dizer para vocês é, em primeiro lugar, não desista de você. Yes! Porque quando você... Uou! Se você não desistir de você, significa que você vai crescer. Em algum momento a ficha vai cair, mas É você verdade. precisa persistir. Às vezes a gente não consegue, a gente não tem força interior ou não consegue se mobilizar para mudanças muito bruscas, mas agora. Mas isso não quer dizer que a gente não venha um dia se mudar. Então, o mais importante na vida é não desista de você. Porque Muito bem. Deus nunca desistiu de você. Então não desista de você. Se você não desistir de você, isso já é um bom caminho para você conseguir chegar onde Deus te criou para ser, tá? Yes. Então, criou para estar, criou para ser, né? Então Perfeito. vamos que vamos. Não desista de você. Vai em frente. Um dia de cada vez. Isso. Crescer, como diz a Bispa Ana, crescer é o nosso destino. Yes! Muito bom. Minha xará, Não é? você é maravilhosa. Muito obrigada. Que Gente, isso. quem não segue ainda a Roberta é Roberta Leão, né? Roberta T. Roberta Leão. Leão. Roberta T. de Leão. tatu. Isso. Segue lá, porque o conteúdo é sempre maravilhoso, trazendo fé, trazendo direção, crescimento. E estamos juntas, querida, na missão. Muito obrigada de coração pela sua disponibilidade, obrigada pelo seu tempo, obrigada pelo seu coração e por tudo. Eu que agradeço. Muitos beijos para você. Um beijo grande. Um beijo grande. Xará, um beijo grande para você, um beijo grande para o pessoal que está aí, viu? Muito bom a gente estar junto. Deus abençoe vocês. Tchau. Amém, querida. Um beijão. Beijo. Gente, que delícia. Eu fico aqui horas conversando com ela, se deixar. Muito bom. Olha isso, gente. Eu sempre gosto de botar uma música. Que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é preciosa, mais rara que o ouro puro de Ofir. Olha isso, gente. Você pode ter desistido de você, mas Deus não desiste. A live vai acabar. Eu vou deixar gravada. Se você quiser, ouve de novo, manda para as amigas. O negócio é o seguinte, crescer é o seu destino. Simbora! Amanhã eu tô aqui de novo e eu vou falar de carência afetiva. Uou, carência. Um beijo enorme. Obrigada, gente. Deus é maravilhoso. Vamos que vamos. Que nunca envelhecerá.